Assembleia de Deus, harmonia. Com a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos na sua casa mais uma noite, a fim de adorá-lo e também sermos instruídos através da sua palavra. Quero convidar a todos para se colocar em pé. Nós iremos fazer a leitura na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Quem achou diz amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Deus abençoe. Os irmãos podem tomar assento. Fizemos uma leitura um pouco extensiva, mas necessária para que possamos compreender o contexto dessa palavra. Queridos irmãos, durante todo este mês, nós tivemos a oportunidade de ouvir tantas coisas boas a respeito da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, e aprendemos muito acerca do Espírito Santo e de como ser cheio do Espírito Santo. E aqui no capítulo de número 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai recomendar à igreja a se revestir do poder de Deus, se apropriando das armaduras espirituais. A partir do momento em que nós nos decidimos a Cristo, passamos para o Senhor, nós entramos em um campo de batalha. E existem inimigos fortes que tentam de alguma forma comprometer a nossa caminhada até os céus. E na minha palavra de introdução, eu gostaria de falar sobre 3 grandes inimigos que nós enfrentamos diariamente e que se constituem desafios
mas com o poder de Deus e revestidos das armaduras espirituais, nós teremos condições e capacidade de vencê-los. O primeiro inimigo, ele é o mundo. O mundo, ele se constitui um grande inimigo. Nós passamos a lutar contra o mundo e contra o seu sistema pecaminoso, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque deixamos de participar de tudo aquilo que Ele oferece, e agora morremos para o mundo e vivemos para Deus. Mas a Bíblia classifica o mundo em pelo menos 3 condições. O mundo no sentido cósmico, no sentido geográfico, no sentido de que ele foi criado por Deus, esse mundo tão extenso em que nós vivemos, que se constitui de tantas coisas, como, por exemplo, natureza, animais, universo, ou seja, o mundo que foi criado e que existe para a nossa habitação. Em João capítulo 1, versículos 9 e 10, está escrito: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Esse mundo aqui que a Bíblia nesse texto se refere é a esse mundo, é a esse universo que nós habitamos. A segunda classificação para mundo é o mundo homem. Lá no livro de João, capítulo 3, e verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mundo aqui refere-se aos homens. Deus amou os homens. Então, claramente nós entendemos assim. E a terceira classificação que a Bíblia destaca para mundo é o mundo caído, pecaminoso. É o sistema que tem deturpado valores e princípios. Em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16 está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então esse mundo aqui, ele é o mundo caído, ele é o mundo comprometido pelo maligno. Não devemos amar a esse mundo, não devemos ser influenciado pelo seu sistema. Em 1 João capítulo 5 e verso 19, a Bíblia refere-se a este mundo dizendo o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, o mundo, com o seu sistema pecaminoso, ele é influenciado pelo maligno. Mas aí surge uma pergunta: e agora? Nós estamos neste mundo, e aí? Será que nós, como servos de Deus, seremos e podemos ser contaminados por ele? Claro que sim, mas nós temos a proteção e o cuidado de Deus para com a nossa vida. Na oração sacerdotal, Jesus, ele se refere ao mundo e a nós, quando ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, embora nós estejamos neste mundo, embora todos os dias sofremos pressões, mas
temos a certeza que se fortalecermos em Deus, seremos livres do pecado. Não teremos a nossa fé comprometida, porque Deus nos dará o escape, Deus nos dará o livramento. Então, o primeiro grande inimigo que nós enfrentamos todos os dias é este mundo pecaminoso, é este mundo cruel que tem deturpado os valores e os princípios. Paulo ainda escreve aos Romanos, no capítulo 12, quando ele se refere a este mundo, e no versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tome a forma do mundo, não se iguale ao mundo, não seja influenciado pelo mundo, mas transforme este mundo através da transformação e da experiência que você viveu quando entregou a sua vida a Cristo Jesus. O segundo inimigo que eu gostaria de destacar é a nossa carne. A nossa carne, ela é algo que todos os dias temos que conviver. E a Bíblia associa a nossa carne com a nossa natureza caída e pecaminosa. É onde se concentram os desejos e vontades. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, versos 18 e 19, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ainda em Romanos capítulo 8 e verso 7, Paulo diz que, portanto, ou porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, um outro grande inimigo que nós enfrentamos diariamente é a nossa carne. A carne, ela guerreia o tempo todo com o nosso espírito. Por isso que Jesus, ele deu aquela clássica advertência, quando ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração e a vigilância é algo que deve estar intrínseco na vida do cristão, deve acompanhar, deve ser o nosso estilo de vida, porque quando vigiamos e oramos, nós estaremos prontos e preparados para enfrentar as tentações da carne e do mundo. E o terceiro inimigo que eu gostaria também de destacar é o diabo. O primeiro é o mundo, o segundo a nossa carne, e o terceiro é o diabo. Na carta escrita por Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 18, está escrito: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia declara claramente que o diabo, ele é o nosso adversário, e ele tenta todos os dias nos destruir, e ele busca uma brecha a fim de que nós tenhamos a nossa fé comprometida. Foi assim que ele fez com Jesus, lá no deserto. Ele tentou Jesus a fim de comprometer o plano de Deus, mas não deu certo. Foi assim também na vida de Pedro. Mas Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, como trigo na peneira, porém eu
intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Assim também foi com o patriarca Jó. O diabo tentou de todas as formas comprometer a sua comunhão com Deus. E assim como o diabo tentou lá no passado, ele continua nos dias de hoje se utilizando de métodos para destruir e comprometer a nossa fé. Mas se nós estivermos fortalecidos em Deus, o diabo não terá vez, não terá voz e não terá espaço na nossa vida, porque quem reina no meu e no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Então estes são basicamente os 3 clássicos inimigos que nós enfrentamos diariamente na batalha da fé. E aqui no capítulo 6 e versículo 10, o apóstolo Paulo, ele adverte, o apóstolo Paulo, ele incentiva, o apóstolo Paulo, ele recomenda quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos de força para vencer. Em uma batalha é preciso força. E quem tem mais força, vence. O proverbista Salomão, no capítulo 24, e versículo 10, ele vai dizer o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Isaías capítulo 40 e versículo 29 está escrito assim: ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Então, se tem uma coisa que a gente precisa para vencer qualquer batalha, é de força. E essa força aqui não é a força física, não é a força humana, porque a batalha que nós enfrentamos, ela se dá no mundo espiritual, no mundo invisível. Portanto, precisamos se apropriar da força que há no nosso Deus, na força que está disponível para todos nós. E esta força, ela é proveniente dos céus. Talvez você esteja aqui fisicamente bem, mas a tua alma, o teu espírito está cansado, e você precisa de força, e você precisa receber fortalecimento espiritual. Mas o Deus que acrescenta força, Ele está aqui entre nós, e Ele pode acrescentar força, Ele pode acrescentar fé, Ele pode acrescentar ânimo, Ele pode acrescentar motivação, para que você continue caminhando de cabeça erguida. Mas é interessante que Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Isso é coisa para Deus. Porque como é que se multiplica o que não existe? Na matemática, o número 0 é o número neutro. Se você pegar 0 e multiplicar por qualquer número, vai dar 0. Não vai ter resultado. Mas o nosso Deus, Ele pega o 0, o nada, multiplica, divide, subtrai, soma e dá resultado. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim: eu não tenho força nenhuma, mas Deus vê algo dentro de você, e a partir do pouco que existe, Deus vai multiplicar. E se não existir nada, Deus é poderoso para multiplicar as forças de quem não tem nenhum vigor. Então esse é o Deus que nós servimos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele era um homem altamente capacitado. Ele poderia se gabar do conhecimento que tinha, das virtudes que possuía, mas ele entendia que sem a presença de Deus
e sem a força do Espírito, ele não seria capaz de se colocar de pé. Por isso que ele disse: eu posso tudo, mas eu não posso em mim mesmo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? Cristo Jesus. Portanto, nele nós somos vitoriosos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e o versículo de número 6, naquele contexto ali, a Bíblia vai dizer que Davi, ele volta de uma batalha, de uma guerra, com alguns soldados, com alguns homens que lhe acompanhavam. E quando ele chega na cidade de Ziclag, ele encontra a cidade queimada, todo mundo havia sido levado, sequestrado, as mulheres e os meninos, todas as bagagens haviam sido levadas também, e eles entram em desespero. E a Bíblia diz que os homens que estavam ali com Davi cogitaram na possibilidade de apedrejá-lo, porque eles entenderam que a culpa daquilo tinha sido por causa da negligência de Davi, porque há 3 dias atrás os amalequitas haviam invadido e haviam feito aquele cenário. E aí a Bíblia diz que Davi, ele se esforçou no Senhor. Davi, ele poderia muito bem olhar para aqueles homens e se intimidar, porque ele estava diante de uma crise emocional, física, material, mas ele se esforçou em Deus, e quando nós recebemos a força de Deus, nós somos encorajados a avançar, encorajados a resistir. E quando recebemos esta força, diante de nós é apresentado uma direção. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando ele se esforça no Senhor, a Bíblia diz que ele toma uma atitude. Vai até o sacerdote, pega o éfode, e ele consulta a Deus, e Deus esclarece o que havia acontecido e como ele deveria fazer para recuperar tudo aquilo que havia sido levado. E ele fez exatamente como Deus havia dito, e no final de tudo, todo mundo voltou para casa, tudo aquilo que havia sido saqueado foi restituído, ninguém morreu, e o nome do Senhor foi glorificado. Portanto, diante das crises da vida, Deus tem força, Deus tem direcionamento, Deus tem capacidade para te dar, para que você resista ao mal e aos desafios que cruzarem o teu caminho. Então, em Deus, nós alcançamos força para continuar a caminhada. Se der vontade de parar, continue. E Deus será contigo. E aí Paulo recomenda, no versículo 10, quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no versículo de número 11, do capítulo 6, na leitura que fizemos, Paulo, ele também dá uma outra advertência, quando ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É uma ordem, não é um pedido opcional. Se você quiser, você se revista. Não, é uma ordem. Porque estamos em um campo de batalha e precisamos de revestimento espiritual para vencer. E o que significa revestir-se? Se cobrir, se envolver, estar protegido, estar imunizado. Então, quando o apóstolo pede para que nós venhamos a se revestir do poder de Deus, ele faz isso para que a gente possa ter proteção,
porque Paulo conhecia muito bem as estratégias do diabo. E se tem uma coisa que ele é cruel. Ele não tem pena e misericórdia de ninguém. É por isso que nós precisamos todos os dias estar revestido do poder de Deus. O revestimento, ele produz firmeza e constância. Quem está revestido está firme e é constante. Mas, diante disso, eu faço 3 perguntas. De que eu devo me proteger? De quem eu devo me proteger? E como eu devo me proteger? Primeiro, eu preciso me proteger das ciladas do diabo. Ciladas aqui é métodos, são estratégias. O diabo, ele não usa os mesmos modus operantes. Ele modifica a forma de agir. A dinâmica dele muda o tempo todo. E é por isso que nós devemos nos apropriar de toda a armadura de Deus. A armadura tem que ser completa, não pode faltar nada. Porque o diabo o tempo todo ele vem tentando da direita, da esquerda. Quando ele não consegue de uma forma, ele tenta de outra. Mas se nós estivermos munidos das armaduras de Deus, ele pode tentar de todas as formas, mas ele não vai conseguir, porque as armaduras de Deus são poderosas em Deus para destruir e desfazer as fortalezas do mal. Foi assim com Jesus. Quando Jesus teve fome, ele se apresentou. Depois ele levou Jesus para um alto monte. Depois ele levou Jesus até o pináculo do templo. Mas tudo aquilo foi investidas em vão, porque Jesus usou a palavra e venceu o inimigo. Então eu preciso me apropriar das armaduras espirituais, porque o tempo todo o diabo tenta nos atacar, nos destruir e comprometer a nossa comunhão. A nossa luta, ela vai além das questões físicas. Paulo fala aqui no versículo 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não está no campo físico, no campo material. A nossa luta, ela é no campo espiritual, nos lugares celestiais. E lutamos contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Veja só, as classificações de inimigos que existem e que tentam de todas as formas destruir aquilo que nós construímos em Deus. Portanto, é preciso, é necessário que nós nos apropriemos das armas espirituais. É preciso tomar as armaduras de Deus, porque elas nos garantem vitória, elas nos garantem firmeza, elas nos garantem sobrevivência. Você não pode entrar em uma batalha desprovido. Você precisa se apropriar das armas corretas. Se as armas são espirituais, se a batalha é espiritual, as armas têm que ser espiritual. E aí você precisa ter discernimento para compreender o que é espiritual e o que é físico. Porque se você utiliza uma arma física em uma batalha espiritual, você vai cansar e não vai ser vitorioso. É preciso compreender o tipo de batalha que você está enfrentando, para que você se aproprie das armas corretas, para que você tenha o direito e a confiança de vencer. Na ocasião em que Paulo escreve esse
texto aqui, ele usa uma linguagem figurada, retratando as armaduras de um soldado. É provável que Paulo estava em uma prisão domiciliar, acorrentado por soldados que revezavam a cada turno. E ele, ao observar os soldados, ele vê os aparatos que ele usava. E aí ele faz uma descrição aqui. E a gente vai discorrer um pouco e tentar falar sobre cada armadura que Paulo descreve aqui no capítulo 6. A primeira armadura que Paulo fala é a couraça. A segunda é o calçado. A terceira é o escudo. A quarta é o capacete. A quinta é a espada do Espírito. E também aqui temos o cinto, né? Que ficava também ali sobre aquele aparato que estava sobre os soldados. E ele entende que assim como os soldados estavam bem equipados, o crente em Cristo também deveria da mesma forma se revestir das armas espirituais que se constituem poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal. E aí Paulo, ele traz uma linguagem dando-nos a entender que a preparação deve ser antecipada. Quando ele diz no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu não posso me preparar durante a batalha. Eu não posso me preparar depois que a batalha já foi iniciada. Não. Eu preciso me preparar com antecedência. Por isso que Paulo diz, depois que você fizer tudo isso, fique firme. Porque se vier o perigo, a pressão, a batalha, o desafio, você vai ter capacidade de se manter aonde Deus tem te plantado. Porque o diabo, irmãos, ele tenta te arrancar pela raiz. Porque se ele consegue te arrancar pela raiz, ele sabe que você não produz, ele sabe que você não floresce, ele sabe que você não multiplica, e ele vai tentar de todas as formas te tirar do lugar pela raiz. Mas se você se apropriar das armaduras espirituais, você vai ficar firme. O vento pode soprar da direita, o vento pode soprar da esquerda, mas você vai permanecer no seu lugar. Deus vai te abençoar aí, aonde você está. O nome dele será glorificado e o diabo não terá vez e não terá voz na tua vida. Então, depois que nós nos apropriarmos das armaduras, nós precisamos ficar firmes. No versículo 14, Paulo fala sobre o cinto da verdade. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, ou com o cinto da verdade. O cinto, ele era parte do equipamento que o soldado usava, que dava firmeza a toda a armadura. Isso fala de coesão, isso fala de credibilidade, isso fala de confiança. É preciso viver no mundo de maneira que as pessoas olhem para você e acreditem no que você fala e no que você faz. É preciso que haja coesão, é preciso que haja firmeza, é preciso que haja transparência. Uma pessoa que não transmite seriedade, credibilidade, firmeza, é uma pessoa que não pode ser levada a sério. Portanto, o cinto da verdade fala de coesão, de firmeza, de credibilidade. Portanto, que nós possamos se apropriar desta arma que está disponível para nós em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4 e no versículo 8, e ele diz assim:
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem gente que me tolere. Tem gente que compra e não paga. Tem gente que promete e não cumpre. Tem gente que pede emprestado e não devolve. Tem gente que não anda na verdade, mas só vive com mentira. Essas pessoas não passam confiança. E essas pessoas precisam ser cingidas com o cinto da verdade. E a verdade está disponível para todos nós. Por isso que Jesus disse assim, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que nós possamos viver de maneira que o mundo olhe para nós e veja o reflexo de Cristo. Que o mundo olhe para nós e pelo menos deseje ser um pouco do que somos. Que haja firmeza, que haja de fato transparência, que em nós o brilho de Cristo possa ser refletido, para que Ele possa ser glorificado em nossa vida. Portanto, é preciso nós se apropriarmos do cinto da verdade, que está descrito aqui nas armaduras espirituais. A segunda arma que Paulo cita aqui é a couraça da justiça. A couraça, ela protegeu o tórax e os órgãos vitais de um soldado. Ela protegia essa parte do soldado. E ela precisava estar bem posicionada, bem fixada no corpo. Isso aqui fala de proteção em relação ao nosso coração. Por isso que o proverbista Salomão, no capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como está o teu coração? O teu coração tem sido protegido quando os dardos inflamados do maligno são atirados contra você? Ou você tem permitido que o teu coração seja contaminado? Por isso que a Bíblia diz aos Hebreus que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine. Mas que Deus ele possa blindar o nosso coração, que nós possamos se apropriar da couraça da justiça, porque quando o diabo lançar flechas em relação ao nosso coração e em direção ao nosso coração, a gente possa estar protegido. A flecha vai bater e vai cair. O nosso coração vai permanecer saudável e blindado em nome de Jesus. A terceira arma que Paulo cita aqui, ou armadura, é o calçado com a preparação do evangelho da paz. Isso fala do nosso compromisso em anunciar o evangelho. Isso fala da nossa responsabilidade em reproduzir a mensagem salvadora. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 15, e ele diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Isso fala do nosso compromisso com o reino, mas também fala da nossa conduta, do nosso comportamento diante do mundo, porque o texto claramente é dito aqui: quão formosos são os pés. Por que os pés? Se é com os lábios que nós anunciamos. É porque os pés falam de conduta, os pés falam de comportamento, aonde você pisa, o lugar que você está, Deus deve ser glorificado. As pessoas devem compreender que você de fato faz a diferença e é um
autêntico servo e serva de Deus. Então, Paulo fala desse compromisso, calçados com a preparação do evangelho da paz. Inclusive, amanhã a gente vai lá na Orla do Janga fazer um evangelismo lá, já está tudo programado. Alguns irmãos, inclusive, já se candidataram a chegar lá. Quem tiver interesse, a gente vai estar aqui às 19 horas para estar lá fazendo aquele trabalho. Amém? Então, que possamos, irmãos, se apropriar das armaduras de Deus para que exerçamos com muita confiança e com muita dignidade o nosso compromisso de servos do Senhor. A quarta armadura que Paulo cita aqui é o escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, dos que o amam. Então, precisamos manter a nossa fé, porque a nossa fé é o nosso combustível. Paulo diz aos romanos que o justo viverá da fé. Quando a gente abre a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 32 ao 34, olha o que está escrito: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque e de Sansão, e de Jefité e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e se esforçaram nas batalhas. Tudo isso se deu por causa da fé. Como está a tua fé? Talvez você esteja aqui, mas a tua mente esteja em um outro lugar. Talvez a tua fé está sendo comprometida e bombardeada o tempo inteiro. E talvez você olha para dentro de você e se pergunta: Senhor, será que eu ainda sou crente? Será que eu ainda tenho o Espírito Santo dentro de mim? Eu não tenho tanta fé. Eu estou cansado, fraco, debilitado. Eu preciso de fé. Eu preciso que a minha fé seja acrescentada. Se aproprie hoje. Deus, por meio da sua palavra, te esclarece que as armas espirituais estão disponíveis e que você precisa se apropriar do escudo da fé. O escudo é uma arma defensiva e ofensiva. Ela vai te proteger dos dardos do maligno. Quando vier o desânimo, quando vier a falta de esperança, aí você se utiliza do escudo da fé e começa a cantar, glorificar a Deus. E daqui a pouco você vai esquecer dos seus problemas, das dificuldades e das lutas que virão no amanhã. Porque a fé em Deus, ela faz com que a gente perpasse todas as dificuldades. Portanto, se aproprie do escudo da fé. Tem até um hino muito conhecido entre nós, que diz: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado está lá em casa doente, e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Aí Jesus disse: eu vou lá na tua casa. Ele disse: não, Senhor, não precisa, basta apenas uma palavra, e o meu criado sarará. E aí Jesus libera a palavra e ele diz assim: eu nunca vi tanta fé como a desse homem. E a fé daquele homem perpassou o tempo, o espaço e os limites. E o milagre foi alcançado, porque quando ele chegou na sua residência,
o menino estava de pé, curado, e ele perguntou de que horas foi, e alguém disse, e ele disse, bateu. Foi exatamente a hora que Jesus liberou a palavra, porque a palavra de Deus tem poder e autoridade para materializar o milagre. Então que possamos permanecer servindo a Deus com fé, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas e que nós somos mais do que vencedores. O quinto armamento, a quinta ferramenta espiritual que Paulo cita aqui no texto, é o capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça. Isso fala aqui da proteção da mente, porque tudo se concentra na mente. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 2, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. A nossa mente, ela é o solo do nosso corpo. Se alguma semente ruim for lançada no solo da nossa mente e brotar, ela pode comprometer todo o nosso corpo. É por isso que tem muita gente aí vivendo com excesso de passado e com excesso de futuro. A doença do século, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e a gente precisa sim orar a Deus, pedir orientação a Ele e buscar ajuda clínica também, porque isso está aí e é uma realidade, mas nós devemos nos apropriar do capacete da salvação, para que Deus ele blinde a nossa mente, para que quando o diabo colocar algum pensamento maligno, este pensamento seja destruído antes que chegue na tua mente, antes que a semente brote, porque Deus tem poder e autoridade para destruir qualquer dardo inflamado do maligno. Então que Deus ele possa nos ajudar e que a gente possa ocupar a nossa mente com as coisas dos céus, com as coisas de Deus. Se vier alguma coisa na sua mente que não seja a palavra, que não seja sadia, que não seja algo proveniente de Deus, descarte. Não permita que esta semente brote, produza, mas que você possa em Deus buscar o capacete da salvação, porque Deus nos ama, tem cuidado de cada um de nós, e Ele está o tempo todo com as portas dos céus abertas em nossa direção. Basta você buscar, basta você pedir, basta você clamar. Revesti-vos é uma ordem, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade individual. Revesti-vos, buscai-vos. Você precisa se apropriar, é você quem tem que dar o primeiro passo. E por último, o apóstolo Paulo também ele fala sobre a espada do Espírito, e ele diz que a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, é por meio dela que nós iremos vencer o maligno, é por meio dela que nós vamos vencer os dardos inflamados, é por meio dela que nós vamos adquirir equilíbrio espiritual, é por meio dela que as bases da nossa casa espiritual devem estar estabelecidas. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus ele orienta Josué acerca do que ele deveria fazer, porque ele estava assumindo uma grande responsabilidade. Moisés estava morto, e agora quem poderia conduzir aquele grande povo? Josué, o homem que Deus havia escolhido para substituir Moisés,
um grande líder sobre Israel. Mas dentre as recomendações de Deus para Josué, no versículo 8 do capítulo 1, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não tem como ser conduzido prudentemente sem observarmos a palavra, sem nos apropriarmos da espada do Espírito. Não tem como prosperar se não estivermos munidos da palavra de Deus. E aí Josué, ele entendeu aquilo e observou a lei, meditou na lei, internalizou a lei, e a sua caminhada foi conduzida de forma prudente e próspera. Se você quer prosperidade, se você quer ser conduzido de forma prudente, então leia a palavra e medite no que nela está escrito, porque a palavra de Deus é luz e lâmpada para o nosso caminho. Provérbios capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nele confiam. Então, se você está munido da palavra, você está protegido, você está de posse de uma arma poderosa, porque quando o inimigo vier, você vai usar a palavra para confrontá-lo e vencê-lo. Foi assim com Jesus, foi assim com tantos homens, e será assim com todos aqueles que levarem a palavra de Deus a sério e guardá-la em seu coração. E aí Paulo conclui dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, se nós vivermos em oração e estivermos em vigilância diante de Deus, teremos condições de se apropriar destas armas espirituais. Sem oração e sem vigilância, não tem como você se apropriar das armas espirituais e ser vitorioso. Mas se você permanecer orando e vigiando, Deus te dará força, Deus ampliará a tua capacidade e te fará resistir e vencer a todos os obstáculos que cruzarem o teu caminho. Então, que Deus abençoe. Foi esta a palavra que o Senhor colocou em meu coração, e que possamos se apropriar de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade, pela confiança, em nome de Jesus.